A paz do Senhor, prezado rádio ouvinte. Será que Deus perdeu o controle deste mundo? É o que muitos estão afirmando por aí. Essa frase soa moderna, ousada e até parece inteligente aos ouvidos de muitos. Ateus a falam, críticos da fé cristã a repetem, e também pessoas ímpias, rebeldes, gente sem moral, querendo viver em um mundo sem responsabilidade, sem Deus, sem absolutos morais e sem prestação de contas ao Criador, ficam dizendo que Deus perdeu o controle deste mundo. Então agora podemos viver à vontade, cada um por si. Assim ficam dizendo. Mas será isso mesmo? Com a ajuda de Deus, vamos confrontar essa frase, já que eles fazem dela um canhão contra Deus e contra os cristãos também, os humildes servos do Senhor. Nós vamos pegar esse mesmo canhão, essa arma, e vamos virá-la e apontá-la para aqueles que nos criticam e criticam a Deus. A nossa intenção não é agredir o ouvinte, mas confrontar a ideia e não a pessoa que acha que Deus perdeu o controle. A Bíblia nunca prometeu que o mundo caminharia rumo à melhora moral. Pelo contrário, ela anunciou com clareza que à medida que o fim se aproximasse, o cenário mundial tomaria exatamente a forma que hoje estamos vendo. O mundo está tomando a forma que as profecias bíblicas dão para ele no fim dos tempos. E as profecias são literais. A Escritura diz: "Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre todos, sobre tudo." Salmo 103, verso 19. Essa é uma declaração bíblica inequívoca. Deus nunca perdeu o controle, porque o controle sempre esteve em suas mãos. Se Deus é Deus, ele não precisa controlar para ter controle, ele é soberano. Nem vamos falar ou desenvolver aqui, mas só dele colocar ordem e propósito no universo, nas leis naturais e complexidade da vida que a ciência vem descobrindo, mostra que ele está no comando, mesmo que não compreendamos por causa da aparente desordem que vemos. A ideia de que Deus perdeu o controle geralmente nasce ao se observar o caos, muitas guerras, violências, maldades, injustiças, colapso moral, crueldade e instabilidade global. Mas o Senhor Jesus não apenas previu esse cenário, como o descreveu em detalhes. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Mateus capítulo 24, 6 a 8. Essas coisas têm acontecido ao mundo, e com intervalo cada vez menor, exatamente como Jesus afirmou. E isso vai assim até a sua volta. São sinais como dores de parto. O caos não é evidência da ausência de Deus. É sim fruto do homem se afastar de Deus. Mas o caos revela a exatidão da sua palavra. E o apóstolo Paulo ainda acrescentou: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. 2 Timóteo 3:1. Por estes e outros versos, vemos que a Bíblia nunca prometeu um mundo cada vez melhor. Prometeu-se um mundo cada vez mais parecido com aquilo que hoje vemos diante dos nossos olhos. Vamos olhar, por exemplo, para Israel, o grande relógio profético de Deus. Deus falou que Israel seria punido 7 vezes mais pela rebeldia e desobediência. E isso já aconteceu 6 vezes ao longo da história. A 7ª será na grande tribulação. É muita exatidão para se ignorar,
para que se possa afirmar que Deus perdeu o controle. E mais ainda, em Ezequiel 36, 24, ele falou: tomar-vos-ei dentre as nações e vos trarei a vossa própria terra. E isso aconteceu exatamente assim, ao pé da letra, literalmente. Contra fatos não há argumentos. Um povo sem pátria, espalhado entre as nações, e Deus falou que eles seriam assim espalhados, perseguidos e quase exterminados. Não existe outro povo na história que sobreviveu a isso. Nenhum, exceto Israel. E Deus falou que antes do fim dos tempos, eles voltariam à sua própria terra, e voltaram. Se Deus perdeu o controle, por que as coisas acontecem exatamente como a Bíblia prediz? Contra fatos não há argumentos. E algo mais impressionante ainda foi profetizado pelo profeta Isaías. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia, ou nasce uma nação de uma só vez? A resposta implícita é não, nunca aconteceu, até que aconteceu. Nós lemos aí o verso 8 de Isaías 66. Em 14 de maio de 1948, Israel nasceu de uma só vez como nação, num único dia, exatamente como Isaías profetizou cerca de 2.700 anos atrás, de uma só vez. Isso não tem paralelo na história da humanidade. Não é coincidência, não é política, é a mão de Deus por trás dos acontecimentos. É profecia literal, sendo cumprida diante do mundo inteiro. E o que é profecia? É história escrita com antecedência. Eu fico pensando comigo mesmo, que desculpas esfarrapadas vão dar àqueles que negam que as profecias não são literais diante de tanta exatidão literal que vemos ao ler as Escrituras e olhar para a história ao mesmo tempo. E é isso mesmo, vão dar desculpas esfarrapadas. 202 vezes Deus chamou a si mesmo de Deus de Israel. E o fato de Israel ser preservado na história é prova de que Deus está no controle. Ele é o Deus de Israel, por isso Israel não é destruído. E em várias passagens a Bíblia afirma que esse retorno ocorreria em incredulidade espiritual, sendo que depois aconteceria algo. Olharão para mim a quem traspassaram. Zacarias 12:10. Aqui, eles vão se converter a Jesus. E Israel voltou fisicamente, mas a restauração espiritual ainda virá. Exatamente como as Escrituras ensinam. Contra fatos não há argumentos. Enquanto isso, o mundo caminha para uma tensão global constante. Daniel falou de um sistema político final, Daniel 7. Apocalipse descreve um governo mundial maligno, Apocalipse 13. E Paulo alertou: quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. 1 Tessalonicenses 5:3. O mundo está tomando essa forma. A Bíblia não apenas prevê guerras, mas prevê alguém que surgirá e, prometendo resolvê-las, o anticristo vai tomar o controle do mundo. E o cenário atual do mundo clama exatamente por isso. Um líder que prometa ordem, estabilidade, prosperidade e paz. Em meio às crises do mundo atual, dos pós-guerras e ameaças de mais guerras ainda, há uma frase atribuída a Paul Henry Spaak, estadista europeu, primeiro presidente da Assembleia Geral da ONU e ex-secretário-geral da OTAN, Aliança do Atlântico Norte, Aliança Militar, que expressa com clareza o espírito do mundo moderno. Ele disse, abre aspas, o mundo precisa de um líder forte. Envie-nos esse homem, seja ele Deus ou demônio,
nós o aceitaremos, fecha aspas. E a Bíblia está afirmando exatamente isso. Quando o mundo clamar por paz e segurança, surgirá alguém prometendo isso. Veja na sua casa depois, 1 Tessalonicenses 5:3. O problema não é o desejo por querer paz, essa paz, mas sim mas o mundo quer paz, mas sem a presença de Deus. Quer paz sem Deus, sem a verdade, sem Jesus. E o mundo está exatamente assim como a Bíblia previu. Contra fatos não há argumentos. Eu não sei por que Deus permite tudo isso. Acho que aqui na terra ninguém vai entender, mas lá no céu vamos. O Senhor não retarda a sua promessa, mas é longânimo, não querendo que nenhum pereça. 2 Pedro 3:9. Talvez aquilo que muitos de nós chamam de atraso de Deus, Deus o chama de graça. Mas de uma coisa podemos saber: Deus será glorificado tanto nos que se salvam quanto nos que se perdem. Deus é Deus. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para que a glória preparou de antemão, para a sua glória que preparou de antemão. Romanos 9, 22 a 23. Deus é glorificado de duas maneiras. Primeiro, nos vasos de misericórdia, ao revelar a sua graça, o seu amor salvador e a sua paciência. E também Deus é glorificado nos vasos de ira, condenação, ao manifestar sua justiça, sua santidade e poder e condenar muitos ao inferno. Nota, está escrito: suportou com muita longanimidade os vasos de ira. Ou seja, ninguém será condenado por falta de misericórdia, mas por rejeição permanente à verdade e à vontade de Deus. Leia depois Romanos capítulo 1, a partir do verso 18. Pouca gente leva isso em conta. E mais ainda, nunca em toda a história alguém conseguiu provar um único erro real na Bíblia. Seja histórico, científico ou profeta. Falam muito, mas não provam nada. Só ficam falando. As civilizações passaram, os críticos morreram, os impérios ruíram e desapareceram, mas a palavra de Deus permanece. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Isaías capítulo 40, verso 8. Isso é evidência, a palavra permanecendo, de que Deus está no controle deste mundo. E o mundo está do jeito que a Bíblia previu para o fim dos tempos, é prova de que ela é verdadeira e que Deus é soberano. Diante de fatos tão claros, os que acusam Deus ficam sem argumentos. Contra fatos não há retórica e não há argumentos. O cumprimento literal das profecias deveria fazer os cristãos explodirem de louvor. A nossa resposta é: Deus não perdeu o controle, mas está cumprindo cada detalhe da sua palavra e conduzindo a história a um clímax. Por isso nós falamos aqui no início da nossa mensagem: eu, o Senhor, vigio sobre a minha palavra para a cumprir. Jeremias capítulo 1, verso 12. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, disse Jesus em Apocalipse 22, 13. Em vez de zombar e acusar, melhor é buscar arrependimento e se render a Jesus enquanto ainda há tempo. O fim da história se aproxima e nele todas as pessoas, tantas que serão condenadas no inferno quanto as que serão salvas eternamente, vão confessar o nome de Jesus. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 9 a 11. Deus seja louvado em nome de Jesus. Amém.